Olá pessoal, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu quero fazer esse vídeo, irmão. Esse vídeo para mim é muito especial. Quero falar sobre esses 2 anos a qual eu fiquei fora da Congregação Cristã do Brasil. O que aconteceu, o que mudou, o que eu vi, tudo aquilo que eu passei, senti, presenciei. Após 2 anos estar fora da congregação e nesses 2 anos ter congregado apenas 2 vezes. E eu queria estar fazendo esse vídeo, passar para vocês aquilo que eu... de toda a minha vida, porque, irmãos, foram 30 e poucos anos da minha vida dentro de igrejas evangélicas, né? E dentro da congregação quase 25 anos. E eu vou falar as coisas assim, puro e sincero coração, não vou ser apenas crítico, não vou apenas falar mal, não podemos ser ingrato. Eu vi esses dias alguém falando alguém que saiu da congregação falando que tudo aquilo que acontece dentro da congregação, de revelação, de profecia, de visão, eu vi uma pessoa falando que era tudo demônio aquilo lá, que acontece lá dentro. Eu fiquei muito triste, porque, gente, a busca, a intimidade com Deus de cada um, ela é individual, né? Não existe um padrão, é você... Por o fato de você estar dentro de uma eita, que eu tô com um aparelho, instituição, não significa que cada um é de um jeito. Isso aí é toda denominação, cada um tem o seu jeito, tem sua busca, tem a sua intimidade, uns ora mais, outro ora menos, um lê mais a Bíblia, outros lê menos. E isso aí é individual. A pessoa falou que tudo aquilo que acontece dentro da congregação não é de Deus. Revelação, profecia, palavra. Irmão, se eu falasse que isso aí, concordasse com essa pessoa, eu estaria mentindo, irmão. Porque as coisas de Deus, irmãos, Deus, ele é Deus. Não é como o homem, né? Uma coisa que é muito bonita, que me trouxe para dentro da congregação, foi essa parte espiritual e do amor. Porque não existe outra denominação. A união, o amor... Tipo, eu viajei para esse Brasil afora, e onde você chega, o amor que as pessoas te recebem, gente, é muito grande, é diferente de tudo que você já viu. Isso aí ninguém pode negar. Você viaja daqui para São Paulo, para Minas, você chega lá, irmãos, se você tem assim uma carta, né, um bom testemunho, os irmãos abrem as portas, te recebem, não deixam você vir embora, as pessoas choram por você. Uma vez eu visitei uma irmã, interior de São Paulo. Nossa, ela começou a chorar na hora do almoço. Eu falei, irmão, por que a irmã tá chorando? Ela falou, tô feliz que Deus tem mandado os irmãos dentro da minha casa. Faz tempo que não vinha irmãos aqui. Então você vê, o amor que eles têm, isso aí a gente não pode negar, que é uma coisa muito maravilhosa. A união do povo, um povo muito amoroso, muito simples, muito legais, simpáticos. Gente, isso aí não tem o que negar na congregação, é coisa muito boa. Assim, o que acontece na congregação é que eu percebi, gente, diante dos últimos 3 anos antes de sair da congregação, antes da pandemia, o que está acontecendo hoje. Muitos saindo, muitos perdendo a fé, muitos fracos. E eu já tinha percebido pelo caminho que estava andando as coisas, isso ia acontecer. E meu ancião, ele é testemunha disso. Um ancião aqui de Araçoiaba, que é genro do meu ancião, também é testemunha disso, que eu conversei com eles. O que estava acontecendo, porque eu estava sentindo aquilo. Só que a gente, por ter muitos anos dentro das igrejas, denominações, servindo a Deus, visitando, viajando, a gente tem um sentimento do povo, a gente sabe quando o povo está, né, as obras que Deus está fazendo. E depois, com o tempo, começou as pessoas a perder as suas forças espirituais, a sua fé, a sua alegria de estar dentro do culto. Então, aquilo eu comecei a observar. Peço perdão que eu estou um pouco gripado. Eu comecei a observar e eu fomentei isso. Eu comentava isso, gente, o caminho que está indo aí, a gente está vendo que tá indo, tá chegando um tempo que as pessoas estão perdendo a crença, porque aquelas promessas, daquelas palavras de benção, 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 não está se cumprindo. O povo só vinha passando fome, enfermo, doente, e eu ia visitar as pessoas, e era o que eu mais ouvia. Ah, não quero mais saber de profecia, não quero saber mais de palavra, de pregação, não quero saber mais de nada, que é tanta promessa, 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 porque a pessoa não tem uma estrutura fundada no Evangelho, no Cristo, no sacrifício de Jesus na cruz.
Então ela se apega que Deus vai abençoar, que Deus vai mudar o cativeiro, que Deus vai te levantar. E o tempo vai passando, as pessoas vão tendo frustração de muitas promessas não se cumprir, né? Então eu percebia, eu comentava isso com os ministérios, muitos ministérios que são meus amigos, que a congregação, o mal dela é só ouvir as mesmas pessoas. Eles têm uns grupos lá de 10, 20 anciãos que só... E ninguém pode falar nada. E quem fala, quem tem algum pensamento, tá vendo que no meu caso, eu estava vendo que as coisas estavam indo para um caminho totalmente fora da espiritualidade de Jesus Cristo, de Deus, do Evangelho, da salvação. E quando eu comentava com algum ministério sobre isso que eu estava percebendo, eu mesmo já estava não sentindo mais aquela força, mais aquela alegria de congregar, de viajar. E quando eu comentava isso com algum ministério, eu falava, não fala nada, não fala nada. Com amor, com zelo para comigo, eles diziam, os anciões, por favor, não fala nada, porque se alguém souber, os anciões mais velhos souber, isso pode atrapalhar a sua vida espiritual na congregação, pode embargar a sua carreira. Amanhã, se você for levantado para o ministério, alguma coisa, eles vão porque você foi rebelde, você falou isso. E, gente, e às vezes as pessoas não entendem, os anciões mais velhos, que tem muita gente boa dentro da congregação que quer o bem, quer ver as coisas melhorar, prosperar, ver um estudo bíblico básico, direcionar as pessoas a Jesus Cristo. É triste, como você percebe, que através da internet eu comecei a descobrir, o quanto as pessoas amam a CCB. E quanto essas pessoas que amam a CCB estão longe de Jesus Cristo. Porque por causa do nome CCB, eles te xingam palavrões, te jogam pragas, te desejam mal. Você vai ver o que Deus vai fazer com você, Deus vai te destruir, Deus vai... Olha o que aconteceu com o irmão tal, e Deus vai matar você. E Deus vai fazer... Gente, é triste. Sabe, isso me preocupa. Isso me preocupa, porque eu saí da congregação que eu percebi que a espiritualidade estava se acabando. E quem já é da congregação 10, 20 anos atrás, existia ainda uma espiritualidade. Existia alguns homens de Deus no ministério, porque a referência para uma pessoa que vai para a igreja, um moço, é os homens de Deus, que assim, que estão lá na frente, que são aqueles homens, nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem aquele carregado de orquestra, eu quero ser igual aquele ancião, eu quero ser igual aquele pastor, eu quero ser igual aquele cooperador, aquele missionário, eu quero cantar igual aquele... Sempre é assim, né? Você tem que ter as referências. E a congregação, ela foi perdendo essas referências. Porque ela não sei, em algum momento eles se perderam. Em algum momento eles se perderam. E a gente sabia que, infelizmente, foi proibido as buscas de dom. Depois começou a fazer busca de dom em algum lugar que precisava construir igreja, comprar terreno. E a gente percebe, irmãos, eu percebi que nesses anos que eu estou fora da congregação, tudo aquilo que eu já estava vendo que ia acontecer, aconteceu realmente. É triste que você tem que vir nas redes sociais e falar essas coisas, sendo que você poderia falar isso lá e ser conversado. O que o irmão tá falando? Isso. O que o irmão acha? Isso. Não, mas ficam ali só entre eles, não ouvem ninguém de fora, só eles estão certos. O mundo está se acabando lá fora, o povo está saindo da igreja, casais se separando, pessoas estão... Mas eles não querem abrir mão daquilo, porque o principal, não, infelizmente, a gente percebe, dá para perceber que não é o foco. É as almas, salvação. E antigamente era. Porque se ouvisse pessoas de fora, as coisas seriam bem... Não existiria uma igreja, um templo melhor para se congregar, ou ocultar a Deus, tocar um hino, ir lá adorar a Deus, do que a congregação. Isso é verdade, pelas igrejas que eu vejo, porque todas as igrejas de denominação que eu passei, que eu vi, minha mãe ficou 12 anos em Deus e Amor, conheci pessoas da Universal, que teve que se batizar 11 vezes, porque ele não conseguia parar de fumar. Da Deus e Amor também tem várias coisas. Depois fui para Avamento da Fé lá, também antes de ir para a congregação. Na Quadrangular também, vi lá o pastor que já tinha um amante há muitos anos. Gente, é complicado. É complicado. E olha o engraçado que a gente percebe, sabe, irmãos? Quantas pessoas que eu conheci nesse Brasil afora. O triste é que as pessoas só amam você o quanto você é da congregação.
A partir do momento que você não é da congregação, acabou. Gente, meu telefone aqui tinha 2.400 contatos. Era mensagem, era ligação, tô indo pra aí, vem pra cá, sei que lá, irmão. A hora que você fala assim, irmão, eu não vou congregar mais, pronto, acabou você. Triste é quando você só é amado se você fazer parte do sistema. Não é porque você crê em Jesus Cristo, porque Deus enviou Jesus através da sua morte, nos dá salvação. As pessoas só amam as pessoas porque elas são da congregação. Isso é verdade. A gente percebe nesses 2 anos, eu vou dizer para você, nos últimos 3 anos que eu estava na congregação, eu estava numa guerra espiritual, mental, psicológica, conflitos, porque eu achava que tudo aquilo que eu estava sentindo lá dentro, começou a vir a falta de vontade, que eu comecei a enxergar as coisas, mas não tinha mais aquela alegria, aquela força de congregar, de visitar. Eu comecei a perceber hoje eu percebi que tudo aquilo que eu vi que estava acontecendo, que muitos iam sair, que muitas iam esfriar, que as coisas iam ficar difícil e eles iam ter que mudar, abrir as portas para muitas coisas que antes era pecado. Hoje eu vejo o que aconteceu. Então eu percebi que eu estava certo. E tudo aquilo que eu falava com o meu ancião, com alguns irmãos cooperadores, com outros anciões que eu conversei, tudo aquilo que eu falava, que eu estava vendo que ia acontecer, do jeito que estava indo, se não tivesse uma mudança, se não parasse o nepotismo, se não parasse de levantar irmãos para o ministério por amizade, porque eles não têm compromisso mais com as pessoas, daquilo que é pregado. Hoje, cada um prega uma coisa, que nem a irmã falou para mim aqui. Ontem eu fui congregar, Deus falou que era benção e ia mudar meu cativeiro. No outro dia eu fui congregar, na outra igreja, ela falou assim que Deus ia colocar alguém ali na prova, ia passar pelo fogo. Então ela falou assim, eu não sei Júnior, qual que é a palavra que eu acredito. Aquela que eu congreguei que Deus disse que ia me abençoar, mudar meu cativeiro, ou na outra que eu fui no outro dia, qual Deus disse ali na palavra, que ia colocar alguém ali na morte, alguém ia passar pelo fogo, ia passar ali como Jó, mas Deus disse que estaria com ele. Então, tipo assim, as pessoas muitas estão começando a entender isso. Então eu percebi que a partir do momento que eu saí da congregação esses últimos 2 anos, na parte espiritual, eu percebi que o psicológico meu mudou muito e para melhor, muito para melhor. Porque eu deixei aquele mundo de guerra espiritual, que você está sendo perseguido, que você está sendo combatido. E eu comecei a enxergar as coisas mais com a razão do que com a parte espiritual. Claro, eu acredito muito no dom de Deus, nas coisas espirituais, você se consagrar, vi muitas obras lindas, visitando as pessoas que precisam, viajando, vi muitas coisas. Claro que a gente precisa, eu digo por mim, meu Deus, o quanto eu sou necessitado da presença de Deus na minha vida. Sem Ele eu não consigo nem caminhar, se não for Deus na minha vida eu não consigo, isso aí, tem pessoas que já conseguiram, já vivem assim, não precisam de orar, não precisam de... Mas eu reconheço que eu sou necessitado de Deus na minha vida, a todo momento. E sem Ele eu estou perdido. Então eu percebi, gente, que nesse tempo, tudo aquilo que eu estava vendo que ia acontecer, está acontecendo. E mais triste assim, que eu percebo que tudo isso que a gente fala aqui, os críticos falam aqui na internet, essas coisas eram conversadas no meio dos irmãos dentro da congregação. E muitos dentro da congregação que estão lá pensam igual nós. Só que não pode falar, porque se você falar e alguém descobrir que você está falando isso, que você não concorda com aquilo, pode estar errado. Mas você não pode discordar, isso é triste. Irmão, tá errado isso, irmão. Não, se você falar, mesmo que eles fazendo errado, mas você falar e ele descobrir que você falou, eles vão te ter como rebelde. Isso é muito triste dentro da congregação. Então, irmãos, nesses 2 anos que eu tô fora, a gente percebeu que as pessoas só te amam se você fazer parte da congregação, né? As pessoas só são seu amigo. Então não é amigo também, né, irmãos? Então, assim, não tem por que você sentir falta, porque não era seu amigo. Porque amigo é amigo, não é pela sua opção religiosa, nem partido político, pela pessoa que você é. Infelizmente, as pessoas só amam a outra pessoa se a pessoa for da congregação. Isso é muito triste.
mas eu também não sinto falta, porque esse amor também eu não quero mais para mim. Eu não quero mais para mim. Então hoje a gente vê, eu percebo que minha vida, meus olhos se abriram. Às vezes a pessoa, você tem que procurar uma igreja, mas irmãos, eu falo a verdade para você, eu não tenho vontade de pertencer a uma denominação. Porque, irmão, depois da política que eu vi aí, irmão, dentro das igrejas, irmãos, qual foi a igreja que não teve uma participação, um apoio? Porque para as igrejas locais apoiar, ela tem que vir essa ordem lá da liderança. Então eu não me sinto mais bem, sabe? Eu não quero ser mais uma massa de manobra na mão dos homens, dos líderes, das igrejas de denominação, defender placas, porque as pessoas defendem placas de igreja. Eu vi, que nem eu vi esses dias, a pessoa fala que a congregação é uma seita, que lá não tem Deus. E aí a pessoa dizer que tudo que acontece lá dentro é Deus, não é Deus, é o inimigo. Gente, quantas vezes Deus mandou eu ir numa casa levar uma cesta básica, sem saber o que estava acontecendo na casa, uma compra. E eu chegar lá e falar, irmão, paz Deus só mandou fazer isso aqui, ó. E pegar e deixar a cesta básica lá. As pessoas começaram a chorar porque não tinham o que comer. A pessoa abriu o armário, a geladeira, não tinha o que comer. Será que é o inimigo que fez isso? Sabe? Então aí a pessoa fala assim, não, mas o anjo, o demônio tem poder de se transformar num anjo de luz para poder enganar os escolhidos. Mas se o inimigo tem esse poder, por que você que carrega Deus não tem esse poder, esse dom de fazer as obras também? Porque só o inimigo faz obra e você que é o homem de Deus, que é a mulher de Deus, não tem essas obras para contar. Então eu aceitar e dizer que tudo que eu senti lá dentro não era de Deus, para mim, eu seria um hipócrita, irmão. Então, eu não acredito que o inimigo manda você comprar, compra 10, eu vou enganar o Júnior. O diabo, eu vou enganar o Júnior. Vou mandar ele comprar 5 litros de leite e levar lá na casa da irmã lá, que o filho dela tá chorando, que não tem leite, mas aí ele vai pensar que é Deus que mandou ele. Então se o inimigo mandou eu levar o leite para a criança que estava sem leite para tomar, por que Deus mandou alguém levar lá? Sabe? Então dizer que tudo que acontece lá dentro, tudo que acontece lá dentro é mentira, não é Deus, eu não acredito nisso não, irmãos. Eu sei o que eu senti, eu sei o que eu vivi, eu fico triste pelo caminho que a congregação foi tomando, a sua liderança, não sei se é o Brás que mandou, isso foi tomando a cidade também, daqueles homens, mulheres que tinham prazer de congregar, de visitar, de orar, visitar o órfão, viúvas, enfermos que se consagravam, porque os anciões também, eles antes, não sei agora, acho que esses que estão no Brás aí não, mas tinha muitos anciões em Carapicuíba e nas outras regiões que eles tinham as casas certas qual eles iam orar, com algum irmão que não tinha ministério, mas tinha um dom de Deus, uma irmã que tinha um dom de Deus. Tem muitos anciões que sabem onde tem as irmãs de Deus, homens de Deus, eles vão lá orar, porque eles sabem que existe. Então dizer que tudo que acontece lá é do inimigo, não, também eu seria hipócrita. As coisas foi se dificultando por causa politicamente da congregação. Quando você participa, quando você começa, que nem a pessoa veio falar para mim, eles disseram que eles falaram para mim, né? A central lá de Carapicuíba dos Anciões, lá os diáconos sabem que a sua casa é de oração, tem visita lá, os irmãos oram lá. E se você continuar recebendo os irmãos na sua casa e orando, você nunca vai para o ministério. Então umas coisas que estavam em conflito comigo, porque na minha casa não tinha bagunça, não tinha nada de falsa profecia, casamento era restaurado, pessoas eram seladas com a promessa, muitos se convertiam, anunciavam o evangelho, muitos se libertavam das drogas. Através da minha casa de visita e oração, Deus chamou mais de 100 pessoas. Nós levávamos no batismo, Deus chamava lá, Deus batizava, aceitavam Jesus Cristo. Então quando essas coisas começam a vir sobre você, se você é uma pessoa que ora, você não presta. Se você é uma pessoa que tem uma visão que você ama o próximo e está vendo que o caminho que a congregação está tomando, os lideranças estão fazendo, você não presta. Então aí você começa, mas você luta para o bem. Uma pessoa que levou quase mais de 60, 70 pessoas, quando eu digo 100 pessoas para o batismo, é junto a mim e os meus companheiros, amigos, né? Uma pessoa que levou mais de
junto com os companheiros, mais de 100 pessoas para o batismo, ele quer o mal dessa instituição, alguma coisa está errada. Quem que tem que ser ouvido? Aquele que trabalha na obra, lá no meio do povo, que levam no batismo, ou aqueles que ficam no ar-condicionado, que não saem para visitar ninguém, não fazer uma visita, não visitar um pobre, a viúvas e enfermos? Quem sabe o que é fome? Quem está no meio daqueles que passam fome, ou daqueles que estão no restaurante, nos banquetes, no condomínio fechado? Então os valores começaram a ser invertidos. Sobre isso que foi me dando desânimo, porque você levanta para diácono, uma pessoa que mora no condomínio fechado, que nunca passou fome na vida. Quando tiver alguém passando fome, ele vai saber o que é fome. Ah, tem a pessoa ali precisando de uma ajuda, um conselho, eles vão saber o que é. Porque eles não a dificuldade, o ministério, ele tem que ser daquelas pessoas que viveram aquilo que está sendo levantado no ministério. Para cooperador, pastor, ele tem que amar o povo. Ele tem que amar visitar o órfão, a viúva, cuidar dos enfermos, doentes. Isso aí foi ensinamento de Jesus Cristo, não é meu. Porque se eu falar isso aqui nas redes sociais, eu posso falar, né? O ministério tem que ser cuidar do órfão, da viúva, dos enfermos, cuidar da sua igreja. Que nem o Joelzinho do Véu, de Carapicuíba, Bela Vista, ancião. Ele sabia nome por nome das pessoas que estavam dentro da congregação. E se alguém faltasse 2 cultos, no terceiro dia ele ia lá na casa, no terceiro culto ele ia lá na casa. O paz de Deus, tudo bom? Vim aqui, saudade de vocês subiram? Aconteceu? Precisando de alguma coisa? Então quando eu digo isso aqui, eu sou crítico. Mas se eu disser aí dentro, aí eu sou rebelde. Aí você fica queimado. Então esses valores são invertidos. Porque se eu tenho uma pessoa ali, vamos supor, que visita, que leva a pessoa no batismo, e eu tenho que chamar quem para conversar? Esse que visita o pobre, viúvos e enfermos, que leva a pessoa no batismo, ou você que está aí no meio do povo, o que você está vendo, o que você está achando? Ou não? Vou conversar com pessoas do Brás, entre 12 pessoas que não visitam mais, que não entram na favela, que não vai nos hospitais, que não cuida do órfão, da doente, dos enfermos. Então dizer assim que tudo era mal na congregação, hoje eu tenho muitos amigos ainda que me mandam mensagem, né? Eles querem vir em casa para congregar, então pelo fato de eu não congregar, muitos não vêm, né? Muitos me chamam para ir na casa deles, na cidade deles, e é triste, gente, porque uma igreja desse tamanho, a gente vê que eles não abrem espaço para ouvir pessoas que querem o bem da Irmandade, não é nem da instituição, que querem o bem da Irmandade, porque eu não posso aceitar construir uma igreja de 20 milhões e eu saber tantas pessoas que me ligam até hoje pedindo um remédio, um prato de comida, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. E aí, quando você fala, você é o rebelde. Então, espiritualmente, eu me senti mais liberto. Porque eu percebi que, infelizmente, de um tempo para cá, nos últimos 3 anos antes de eu sair, os últimos 5 anos, não tinha mais aquela glória, não tinha mais aquela virtude, não tinha mais aquela presença, não tinha mais aquelas obras, milagres, então, as palavras começaram a se levantar, pessoas que eram nepotismo, pessoas amigas ali, que não tinham dom, que não tinham chamado de Deus. Porque eu tenho um ministério, eu sei que todos querem ter, que é bonito, que é lindo, que é ficar lá na frente, é status, né? É aclamado, é adorado, fazem festa de aniversário, chama para casamento, chama para almoço, chama para tudo, é bonito, mas e a espiritualidade da igreja? E a saúde espiritual da igreja? E a saúde física, mental do corpo? Como é que está? Isso aí não tem. Então hoje, infelizmente, o ministério é por status. Hoje eu me sinto mais liberto espiritualmente. Claro que 30 anos dentro de igreja, você fica, meu Deus, vou procurar a igreja, vou procurar a igreja, vou procurar a igreja. Mas você começa a ver uma, apoiou um lado, outra apoiou outro lado, outra não sei o que lá. O outro diz que na igreja da congregação não tem Deus, que tudo que acontece lá é do diabo. Então você vê que eu não sou leigo, eu não sou levado aos outros. Eu sou levado àquilo que eu conheci de Jesus Cristo, aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti, aquilo que Deus me enviou, por onde eu passei. Isso aí não tem como eu negar. E hoje, dentro das denominações, aí existe aqueles que... eu não acreditava na profecia, na revelação, no dom de Deus. Aí hoje sai da congregação, não estou nessa igreja aqui e não acredito mais em nada e tudo era mentira. Mas ali ele pregava, profetizava e dizer que... Hoje, a mesma presença que eu sinto aqui no meu quarto, quando eu faço uma visita, uma oração, é a mesma que eu sentia lá dentro.
É a mesma que eu sentia dentro da quadrangular, é a mesma que eu sentia dentro do avivamento da fé, quando a gente ia no monte, nas vigílias. Você é hipócrita falar que não? Então, só pode falar das coisas de Deus, das presenças espirituais, de obras, de milagre, visita, quem passou, quem teve obra a contar. Tem muita gente que nunca viu nada, mas aí eu vou entender ela criticar porque ela nunca viu nada. Então, eu entendo que hoje, gente, as pessoas falam, eu vejo que pensando, vou procurar uma igreja bíblica, vou procurar uma igreja bíblica, mas eu começo a olhar, todas têm defeito. Todas têm defeito, todas têm falha. Claro que nós estamos analisando no contexto de procurar a igreja perfeita, que não existe mesmo, né? Mas a congregação preferiu deixar a glória de Deus, a espiritualidade, perseguir os homens de Deus, aquele que orava, aqueles que profetizavam, aquele que tinha o dom de Deus, de pregar a palavra, começou a proibir aqueles que tinham o dom de pregar a palavra, entendeu? Um culto, por vaidade. Porque se uma pessoa tem 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja, e você ali, o ancião, o cooperador, você sabe que aquele irmão ali tem um dom de Deus, e você tem os sinais que acompanham ele, ele tem um ensinamento bíblico, ele não pode pregar uma palavra na sua igreja. Se ele não pode pregar a palavra na igreja, ele vai pregar onde? Então tem que vir para a internet para pregar, né? Então hoje eu percebo que muitas pessoas que estão dentro da congregação, tudo aquilo que eu comecei a sentir, aquele vazio, aquela angústia, aquele combate, todas as pessoas que eu converso estão do mesmo sentido, que vai por ir. É que eu mais recebo mensagem que vai por ir, que não, quando não vai mais, ou que está indo uma vez por mês, uma vez por 15 dias, que não sente mais aquela presença, e às vezes se sente, o inimigo está me combatendo, e não é. Porque hoje o que sustenta nós é a palavra de Deus. Luz aos nossos pés é a palavra de Deus. Luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. É a presença e a glória de Deus. Quantas vezes nós se juntava nas casas, tocando um violão, nas coisas mais simples. Pegava o violão ali. Não há trevas no caminho. Esse hino acho que até tiraram. Que conduz por fé a Deus para o céu, nosso destino. Cristo guia os passos bem. Gente, quantas vezes eu pegava o violão ali, juntava ali na casa, 6 casal, um pessoal, começava a tocar, e Deus começava a visitar nós. De repente Deus selava uma promessa, de repente Deus nos mandava comprar alguma coisa, e no dia que nós juntados numa casa, Deus começou a visitar nós. E eu falei, irmãos, Deus acabou de falar comigo para comprar 2 pizzas e levar na casa da irmã Tamara. E a irmã falou assim, nossa, irmão, eu estava pensando nela agora. E a outra falou, nossa, irmão, eu sonhei com ela essa noite. Vamos lá agora. E compramos aquela pizza, irmão, chegamos lá quase meia-noite. Entramos dentro daquela casa, irmã Tamara, perdoa o horário, quase meia-noite. Mas Deus mandou só trazer essas 2 pizzas para você. E ela começou a chorar. Falou, irmão Júlio, você não sabe a obra que Deus está fazendo. Eu cheguei da igreja, só tinha arroz para a gente comer. E minhas filhas falam, mãe, tô com vontade de comer uma pizza. Eu falei, filha, a mãe não tem dinheiro, mas come esse arrozinho, vai dormir. Quando elas foram dormir, deitar, ela pegou e foi orar a Deus. Falou, Senhor, que mãe que eu sou, não tenho dinheiro para comprar uma pizza. Mas enquanto ela orava a Deus, nós estávamos do outro lado da cidade. E Deus mandando ela levar a pizza na casa da filha dela. Ela acordou as filhas tudo alegre, chorando. Aquela presença, aquela visitação tão linda, irmão. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi isso, irmão? E hoje a gente vê o povo desanimado, sem força, sem fé, sem esperança. Casamento destruído, pessoas voltando para as drogas. Eu fico triste, não estou falando se é salvo, se é não salvo, uns diz que perde salvação, diz que não perde. Não é sobre isso que eu estou falando, eu não fico feliz com isso. Quantos amigos meus que eu vi que hoje estão aí desanimados, sem força, às vezes congregar e fala, porque sabe que a gente fica vivendo? Aquele tempo, Júnior, na sua casa, aquele tempo que nós visitava, aquele tempo que nós viajava, aquele tempo... Mas hoje não tem mais valor. Quem ora, quem visita, quem viaja, quem ajuda o pobre, a viúva, vocês perderam
o sentido anciões, vocês perderam a espiritualidade, vocês perderam os olhos espirituais, vocês perderam os olhos de Deus, vocês ficaram olhos carnais, que tem que ser assim, é assim que tem que ser, nós decidimos que tem que ser assim. O que que Deus decidiu? É Deus que decidiu. Vocês estão fazendo as suas vontades. Eu não digo por mim, porque quando você vem para a internet, você já está colocando na sua cabeça prêmio, mas que para que os outros possam ter algum benefício, alguma mudança. Uma cartilha básica sobre o que é evangelho, sobre o que é salvação, sobre o que é galardão, o que devemos fazer para ser salvo. Sabe, tem que ter. Não é o que vocês estão falando, não é o que a gente quer, é o que a gente quer. Vocês estão criando um monte de... gerando pessoas vazias de Deus. Vocês estão criando pessoas idólatras da congregação. Vocês falaram tanto da igreja católica. Vocês estão gerando pessoas idólatras da congregação, que defende a congregação, mas não conhecem nada de Jesus Cristo. E vocês não estão enxergando isso? Vocês estão afundando a igreja, a instituição, com milhões de pessoas dentro, levando elas às perdições, à depressão, à angústia, à aflição, sem caminho, porque se elas acham que estão com Deus, com Cristo, está acontecendo tanta coisa ruim na vida delas, tanto sofrimento. Elas, que resta para elas? Não me tem mais saída. Elas acham que Deus não ama. Quantas mensagens que eu recebo aqui, a pessoa dizer, Deus não me ama mais. Porque eu congrego, estou lá todo dia, busco a palavra não cumpre, nada acontece. Porque vocês estão gerando pessoas vazias de Deus. As igrejas estão cheias, mas elas não têm mais aquela vida espiritual, não tem mais a vida com Deus. Porque nós precisamos alimentar a nossa carne e também alimentar a nossa alma. Então, nesses 2 anos, eu congreguei 2 vezes, não sinto mais vontade de congregar, devido ao andamento dos cultos, devido ao ancião que levanta deu culto e não dá liberdade para ninguém, pode ter visita de fora e não dá liberdade, que nem eu congreguei com os irmãos de Minas aqui, o cooperador veio na minha casa, foi congregar, o ancião não deu nem liberdade para eles, desfez deles. Isso aí mata o Espírito Santo, mata aquele que tem prazer nas coisas de Deus, que vê uma igreja hoje faminta, sedenta, doente, psicologicamente, espiritualmente, sedenta das coisas de Deus. Mas devido ao nepotismo, devido à carnalidade, devido a levantar só empresários para o ministério, com chaves, amigos, parentes, muitas vezes a pessoa nem quer ir para o ministério. E vocês ficam lá no ministério, vai, aceita. O cara não quer, ele não quer. É vocês do ancião, o operador fica, vai, você aceita. E o cara aceita, depois fica pagando preço. E quem sofre é o povo. Tem que buscar, digo para você, busque a Deus dentro da sua casa, ore a Deus, cante louvor, leia a Bíblia, leia os evangelhos. Porque eu percebo que, infelizmente, por causa da liderança que não abre a mente para ouvir as pessoas, o povo, aquele que visita, que viaja, a tendência é piorar espiritualmente. E eu percebo, eu deixo isso aqui gravado, que eu percebo que o futuro das pessoas da igreja é triste, devido ao mal do século, depressão, angústia, aflição. E a gente tem um pouco de refrigério na nossa alma, de alegria, é quando nós sentimos a presença de Deus, quando nos aproximamos de Deus. E às vezes as pessoas procuram isso dentro do culto e não encontram mais. Então as pessoas falam, para onde que eu vou? Porque aqui ainda eu tinha um refrigério para minha alma, eu tinha uma palavra, um conselho, e hoje não tem mais. São pessoas que por ir para o ministério, que muitas vezes nem queriam, não sabem nem o que pregar, pregam coisas sem nexo, sem perna, sem cabeça, e vitória, a porta vai se abrir, o cavalo vai cair. E as pessoas vivem naquilo ali, mas só que as pessoas estão famintas. Se você ficar sem se alimentar, a sua carne, uma hora você vai ficar anêmico. Mesma coisa é espiritual. Hoje eu percebo um monte de gente na igreja que mais conversa comigo. Pessoas anêmicas, tristes, angustiadas. E eu tenho falado, ore a Deus na sua casa, busca Deus no seu quarto, conversa com Deus, se consagra a Deus, ou leiam a Bíblia, se aproxime de Deus dentro da sua casa, porque muitos não querem mais congregar. E é isso, gente. A gente percebe um monte de gente, mais sempre pessoas da congregação porque eu sempre fui da casa de oração, não tenho aquele dom de profecia e revelação, mas de vez em quando Deus me usava, né? Então hoje eu recebo muita ligação de pessoas a qual eu oro aqui, pelo telefone, pessoalmente.
E a gente vê as pessoas sedentas das coisas de Deus. Quando a pessoa veio falar, me orar esse dia, nossa, Júlio, fazia um ano que eu não sentia. Gente, por um áudio eu mandei para uma moça, não dá para mostrar porque lá do Mato Grosso, não dá para mostrar porque tá no celular, no WhatsApp. Ela pediu oração para mim aqui, eu entrei no meu quarto aqui, orei a Deus, Deus deu umas partes para passar para ela. E ela me mandou um vídeo de resposta, Deus visitando ela, aquela alegria, falando em línguas, Deus visitando ela. Falou, Júlio, fazia mais de ano. E olha que eu congrego quase todo dia, que eu não sentia o que eu senti. Não foi por mim, não. Porque, gente, nós temos que ser fontes de águas vivas jorrando. Se a pessoa não tem nada, como que ele vai passar? É Jesus Cristo, é claro, mas cada um tem a sua busca. Claro que não é nós que fazemos nada, mas cada um tem a sua busca, tem a sua dedicação, tem a sua comunhão, tem a sua amizade com Deus. Ou a amizade que você tem com seus amigos é tudo igual. Não, então também cada um tem a sua busca. Né? E Jesus disse que se nós crescemos nele, ele iria nos dar água que ia jorrar dessa vida para a vida eterna. E às vezes uma palavra que sai da nossa boca, nós levantamos a pessoa lá em cima, tira ela daquele buraco e levanta. E às vezes dentro da instituição, a palavra joga a pessoa lá embaixo também. Porque se a palavra só é repetitiva, é que nem a irmã veio falar para mim, Júnior, invadiram o terreno meu lá, o terreno valia 2 milhões de reais. Invadiram o pessoal lá, invadiram da comunidade, e aí ela entrou com o processo, né, para poder reintegração de posse. E ela me ligou desesperada aqui, porque falou, eu não estou entendendo mais nada. Eu falei, o que foi, irmã? Então a palavra dizia que era vitória. A palavra dizia que era vitória, que a causa era vitória, que a causa ganha, que o Senhor era meu advogado, mas são as mesmas palavras. São as mesmas palavras. Não tem uma... Infelizmente é triste dizer isso. Ela falou, Júnior, o que aconteceu? Que Deus dizia que a vitória era minha, que o papel Deus ia assinar, que Deus era meu... E eu perdi a causa. Perdemos metade do terreno, quase 1 milhão de reais. O que eu falo para essa pessoa? Irmã, não foi Deus que falou. E hoje nós temos isso. É que nem falou, voz de Deus e não voz de homens, né? O povo não aguenta mais voz de homem. Enquanto os homens estão alcançando seus objetivos de construção, comprar terreno, para eles está bom demais, né? Mas é isso, gente. Se eu for falar aqui, vai ficar maior esse vídeo, depois eu faço outro. E que eu falo sempre, seja amiga de Deus. Intimidade com Deus. Busca Deus dentro da sua casa. Cante louvor, louve a Deus, porque eu vejo assim um futuro triste no meio da humanidade, povo desesperado, depressão, angustiado, aflito, muitos estão, infelizmente, não estão aguentando essa opressão, né? Não estão aguentando suportar. E aqueles que ainda tiver uma luz acesa de comunhão com Deus, vai ser a luz para iluminar o caminho de muita gente, através da internet, através de uma visita, através de uma palavra, através do WhatsApp, porque essa é a verdade. Enquanto os homens estão preocupados com o status, o povo está perecendo. E eu não vejo um futuro muito alegre, de esperança, de felicidade, de mudança no meio do povo evangélico, tanto da congregação quanto de outras denominações também, porque hoje eu vejo um povo raquítico, anêmico, sem força, desanimado, tudo espiritualmente eu digo. Sem esperança, sem fé, sem força de orar, sem força de visitar, sem força de ler a Bíblia, porque as igrejas se perderam em algum momento. A gente percebe muito, eu percebi, falava isso, que sentia como se a glória de Deus estivesse saindo de dentro da congregação. Aquela presença, aquela glória, aquela virtude, aquela comunhão, aquele amor. Hoje é uma guerra, hoje é uma falação, uma brigaiada, hoje é um contra o outro, porque onde o espírito sai, a carne impera, né? Isso aí, gente. Deus abençoe você. Não perca a sua fé por nada. Busque a Deus na sua casa. Eu percebi toda essa minha vida que o único que não pode faltar na tua vida é Deus. Ele é o seu amigo foi ontem, ele é hoje, ele será o amanhã. Você precisa ter a sua intimidade com Deus. Porque Ele te ama você muito. Ele te ama tanto que enviou Jesus Cristo para morrer por ti. Tá bom? Se apegue a Deus dentro da sua casa, junto da sua família. Se apegue a Deus, tenha a sua comunhão com Deus no particular. Não deixe Deus por nada. Tá bom? Daria muito tempo para falar sobre esse assunto, mas depois falarei em outros vídeos, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus. Um grande abraço.